Senhores, vou ser brutalmente honesta convosco. Há alguns meses comecei a adicionar uma única colher de chá de algo ao meu chá da manhã e em 2 semanas o meu marido literalmente implorou-me para parar. Não porque estivesse preocupado comigo, mas porque disse: tens demasiada energia, já não consigo acompanhar-te. Foi aí que percebi que tinha tropeçado em algo extraordinário, algo que todo homem com mais de 60 anos merece saber. O meu nome é Drá. Sofia Almeida. Sou especialista em saúde masculina e urologista com mais de 30 anos de experiência a ajudar homens mais velhos a recuperar a sua vitalidade, confiança e desempenho sem depender de pílulas, químicos ou promessas vazias. Ao longo das décadas vi uma verdade repetidamente: o envelhecimento não destrói a masculinidade. A negligência sim, e aqui está o paradoxo, a maioria dos homens acredita que o declínio é inevitável. Eles aceitam a fadiga, a baixa libido e as manhãs mais lentas como o novo normal. No entanto, tudo o que fiz foi mexer uma única colher de chá no meu chá e o meu corpo começou a responder como se tivesse 25 anos outra vez. Esse pequeno ato ligou um interruptor biológico que eu pensava ter desaparecido para sempre. Neste vídeo vou mostrar-vos exatamente o que é essa colher de chá, como funciona dentro do vosso corpo e porque reacende o metabolismo, a energia e o equilíbrio hormonal naturalmente. Sem estimulantes, sem truques, apenas rejuvenescimento real com base na ciência. Por isso, fiquem comigo, porque dentro de momentos vou revelar porque é que este ritual matinal é poderoso o suficiente para fazer a vossa esposa notar e porque é que ela poderá ser a primeira a dizer: por favor, abranda. Antes de começarmos, se ainda não o fizeram, certifiquem-se de subscrever e ativar o sino de notificações. Dessa forma não perderão nenhuma das minhas dicas semanais concebidas para ajudar homens com mais de 60 anos a sentirem-se mais fortes, mais enérgicos e mais vivos. E se gostaram do que ouviram até agora, escrevam-me nos comentários. Se não, escrevam 0 e digam que tipo de conselhos gostariam que eu partilhasse a seguir. Agora, antes de revelar o que essa poderosa colher de chá realmente é, precisamos de entender porque é que a maioria dos homens com mais de 60 anos acorda já exausta. Porque se não corrigirem o que está a acontecer dentro do vosso corpo todas as manhãs, nenhum suplemento ou ingrediente secreto trará de volta a vossa energia ou confiança. 1. O problema matinal. A maioria dos homens com mais de 60 nunca repara. Todas as manhãs, antes de o sol nascer completamente, milhões de homens com mais de 60 anos sentam-se em silêncio com uma chávena de café ou chá, esperando que aquele primeiro golo os traga de alguma forma de volta à vida. Eu conheço esse sentimento. Vivi-o eu mesma. Acordamos cansados, mesmo depois de uma noite inteira de sono. O corpo parece mais pesado do que costumava ser. A mente demora mais tempo a ligar. Dizemos a nós mesmos: só preciso de alguns minutos para arrancar, mas no fundo sentimos que algo não está bem. Aquele motor interno que outrora rugia com energia e determinação, agora apenas zumba silenciosamente em segundo plano. O que está realmente a acontecer não é apenas fadiga, é biologia. Quando abrimos os olhos de manhã, o nosso corpo liberta cortisol, a principal hormona do stress. Nos nossos anos mais jovens, esse pico de cortisol matinal dava-nos um impulso agudo de motivação. Tirava-nos da cama, prontos para enfrentar o dia. Mas à medida que envelhecemos, o stress constante da vida, o sono de má qualidade, as preocupações noturnas e até mesmo o simples envelhecimento podem desequilibrar esse sistema. Em vez de um pico curto e saudável, o cortisol permanece elevado durante horas. E quando isso acontece, bloqueia a produção e a ação da testosterona, a hormona que alimenta a nossa força, foco e vitalidade masculina. Podemos pensar nisto assim: o cortisol e a testosterona estão numa balança, quando um sobe demasiado, o outro desce. É por isso que tantos homens mais velhos me dizem: doutora, não estou deprimido, mas simplesmente não me sinto eu mesmo. Eles não estão a imaginar, a química do seu corpo mudou. O cortisol elevado deixa-os ansiosos, inquietos e desfocados de manhã, enquanto a testosterona baixa os deixa apáticos, desmotivados e desligados daquela centelha interior que outrora os fazia sentir imparáveis. Depois, a maioria dos homens comete um erro que já vi 1000 vezes. Eles procuram o café mais forte que conseguem encontrar, na esperança de que a cafeína os desperte. Claro, dá um estímulo rápido, mas também aumenta ainda mais o cortisol. O corpo interpreta esse solavanco como um sinal de stress, não de energia. Com o tempo,
Este padrão esgota o sistema adrenal, desgasta o metabolismo e cria a familiar montanha-russa de picos e quebras de energia ao longo do dia. A outra reação comum é o oposto: não fazer nada. Talvez apenas beber um chá simples, ler o jornal ou navegar no telemóvel à espera de se sentir alerta. O problema é que, sem o sinal certo, o seu metabolismo permanece lento. O açúcar no sangue sobe. O seu corpo continua a armazenar energia em vez de a usar. É como deixar um carro ao ralenti na entrada da garagem, que está a queimar combustível, mas não vai a lado nenhum. Aqui está a parte que a maioria dos homens nunca percebe. As manhãs são quando o seu corpo está mais sensível a direções. Aqueles primeiros 30 minutos depois de acordar são o seu volante biológico. O que faz ou não faz define todo o seu ritmo hormonal para o dia. Pode abastecer o seu corpo para trabalhar consigo ou, sem saber, enviá-lo para uma espiral descendente de stress, fadiga e desequilíbrio. Lembro-me de um paciente, um piloto reformado chamado João, que veio ter comigo frustrado. Doutora, disse ele, deito-me cedo, caminho todas as manhãs, mas ainda me sinto esgotado antes do almoço. Fizemos as análises dele, o seu cortisol estava altíssimo e a sua testosterona tinha caído a pique. Ele não era preguiçoso ou pouco saudável, ele estava apenas a começar cada dia com o corpo preso no modo stress. Assim que ajustámos o seu ritual matinal, apenas uma pequena mudança, a sua energia regressou em semanas. Ele chamou-lhe acordar a sério. É por isso que o seu chá matinal importa mais do que pensa. O que coloca nele, a mensagem que envia ao seu corpo naquele primeiro gole, determina como se sentirá nas próximas 16 horas. Se conseguir acalmar o cortisol enquanto ativa suavemente o seu metabolismo, irá restaurar o equilíbrio, o mesmo equilíbrio que a maioria dos homens tem sentido falta durante anos sem o saber. E é aqui que a magia começa. Porque o segredo não está em evitar a cafeína ou beber mais chá, mas no que adiciona a essa chávena. Apenas uma colher de chá do ingrediente certo pode ligar esse interruptor interno, transformando as suas manhãs lentas em horas de energia constante, foco calmo e masculinidade renovada. Então, vamos falar sobre o que é esse ingrediente e porque é que tem o poder de trazer as suas manhãs e a sua virilidade de volta à vida. 2. O poder do ritual matinal. Quando falo com homens na casa dos 60, costumo fazer uma pergunta simples: como começa a sua manhã? A maioria encolhe os ombros e diz algo como: bebo o meu café, leio as notícias e espero que o dia me trate bem. Eles não percebem que aqueles primeiros momentos depois de acordar são a janela de oportunidade mais poderosa que o seu corpo tem durante todo o dia. Vejam, as manhãs não são apenas um momento para acordar, são um centro de comando biológico. Os sinais que envia durante esses primeiros 30 minutos ditam como as suas hormonas, metabolismo e energia se comportam até à hora de dormir. E a verdade é que a maioria dos homens envia o sinal errado sem sequer saber. Quando descobri isto por mim mesma, mudou tudo durante anos. Fui culpada do mesmo padrão. Saía da cama, verificava o telemóvel, bebia uma chávena de café forte e apressava-me para o dia. Estava a funcionar, mas não a prosperar. Não era lenta, mas também não era vibrante. Então, uma manhã, decidi abordar as minhas manhãs da forma como digo aos meus pacientes para o fazerem, com intenção. Substituí a pressa pelo ritual. E foi aí que percebi algo notável. O meu dia inteiro começou a fluir de forma diferente. A minha energia já não subia e descia. Mantinha-se estável, calma e firme. Os meus pensamentos estavam mais claros. A minha resposta ao stress suavizou. E, pela primeira vez em anos, senti-me completamente em sintonia com o meu próprio corpo. Esse é o verdadeiro poder de um ritual matinal. Não se trata do que se bebe, trata-se da mensagem que se envia ao corpo através da ação. Quando se começa o dia com a atenção plena e os ingredientes naturais certos, o corpo ouve, está essencialmente a dizer às suas hormonas: estamos seguros, somos fortes e é hora de funcionar no nosso melhor. Essa única mensagem baixa o cortisol, estabiliza o açúcar no sangue e permite que a testosterona e a dopamina, os químicos que nos dão bem-estar e motivação, subam naturalmente. É como ligar um interruptor biológico que diz: hoje estou no controle. A magia acontece quando essa mensagem se torna consistente. Já vi homens transformarem-se completamente simplesmente por tornarem a sua primeira bebida do dia num ato de autocuidado em vez de pânico por cafeína.
Imagine isto, em vez de acordar o seu corpo com um solavanco de café, senta-se em silêncio, respira fundo e mexe uma pequena colher de chá de algo intencional no seu chá. Observa o vapor a subir. Dá aquele primeiro gole lento e o seu corpo recebe o sinal. Força calma. Em poucos minutos. Pode senti-lo. Energia sem ansiedade, alerta sem agitação, foco sem o nevoeiro. Já vi este ritual ajudar homens que tinham desistido de se sentirem jovens novamente. Eles voltam depois de algumas semanas e dizem-me: doutora, não sei o que se passa, mas sinto-me mais perspicaz, mais leve, mais vivo. Não é um milagre, é fisiologia bem feita. O ato de criar um ritual por si só melhora a química cerebral, baixa os marcadores de inflamação, estabiliza a frequência cardíaca e prepara o seu metabolismo para queimar em vez de armazenar. É a diferença entre reagir ao seu dia e liderá-lo, e aqui está a parte que a maioria dos homens ignora. O ritual em si torna-se viciante da forma mais saudável. Assim que o seu corpo começa a reconhecer aquela calma matinal, anseia por ela, acorda ansioso por aquele momento, não por causa da cafeína, mas porque parece um regresso a casa a si mesmo, para de lutar contra a fadiga e, em vez disso, começa a alimentar a vitalidade. É por isso que digo a todos os homens com mais de 60 anos, a vossa primeira bebida da manhã pode esgotar-vos ou definir-vos. A escolha é vossa. O ritual é o botão de reset que o vosso corpo tem estado à espera. E a beleza disto é que não exige uma mudança de vida completa. Começa com um passo intencional, a colher de chá que estou prestes a partilhar convosco, porque o que mexe nessa chávena pode ser a centelha que reacende tudo o que pensava que a idade lhe tinha tirado. 3. A primeira colher de chá, pó de raiz de maca. Quando ouvi falar pela primeira vez da raiz de maca, admito que estava cética. Passei anos na prática clínica a estudar hormonas, metabolismo e vitalidade masculina. Por isso, quando um paciente me disse que andava a adicionar algo chamado ginseng peruano ao seu chá e se sentia como se tivesse recuado 20 anos no tempo, sorri educadamente, mas mantive as minhas dúvidas. Mas depois do terceiro, quarto e quinto homem dizerem a mesma coisa, homens na casa dos 60 que lutavam com baixa energia, baixo humor e uma libido a desvanecer-se, decidi testá-la eu mesma. O que descobri foi espantoso. A raiz de maca não é uma droga milagrosa. É um humilde vegetal de raiz que cresce nas altas montanhas dos Andes em condições tão adversas que apenas a vida mais forte sobrevive. Essa resiliência faz parte do que ela dá aos homens que a usam. Quando misturei pela primeira vez uma colher de chá de pó de maca gelatinizada no meu chá da manhã, não esperava muito. O sabor era terroso, quase como nós, com uma doçura suave, como um toque de caramelo, mas em poucos dias notei mudanças subtis. Estava a acordar antes do meu alarme, o meu foco estava mais aguçado e aquela nuvem pesada de fadiga que geralmente pairava sobre as minhas manhãs começou a dissipar-se. Os meus pacientes começaram a descrever a mesma coisa. Doutora, não sei o que se passa, mas sinto-me eu mesmo outra vez. Eis porque funciona. A maca não contém hormonas, mas fala com o sistema que as controla, o eixo hipotalâmico pituitário adrenal ou HPA. Esse é o centro de comando onde o seu cérebro e corpo decidem quanta testosterona, cortisol e DHA produzir. À medida que envelhecemos, o stress e o tempo desregulam esse sistema e ele começa a enviar os sinais errados. A maca ajuda a restaurar essa comunicação, permitindo que o seu corpo se regule naturalmente de novo. O resultado não é um pico ou um surto artificial, é equilíbrio. Sente-se energizado, calmo e vivo, não nervoso ou superestimulado. Há também algo profundamente psicológico nisto. Quando um homem começa a sentir aquele fogo subtil regressar, aquela confiança matinal tranquila, aquela acuidade mental, aquela centelha de desejo, isso muda tudo. Um dos meus pacientes, um professor reformado de 64 anos, disse-me: é como se o meu corpo se lembrasse de como ser eu novamente. Ele disse que tinha começado a acordar mais cedo, a sentir-se motivado para se mexer, para sair, para ser íntimo novamente, não por vaidade, mas porque finalmente se sentia vital. É isso que adoro na maca. Não restaura apenas as hormonas, restaura a identidade, lembra-lhe como é habitar o seu próprio corpo plenamente de novo. A maioria dos homens não percebe o quanto a baixa energia lhes rouba, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, diminui a alegria das coisas simples. A curiosidade do dia, até mesmo a ligação com a pessoa que amam.
A maca começa a reverter isso, reavivando tanto o corpo como o espírito de uma forma completamente natural. Se decidir experimentar, recomendo usar pó de maca gelatinizada. É cozida, o que remove o amido e a torna muito mais fácil de digerir. Uma colher de chá rasa misturada em chá morno ou até mesmo café é suficiente. Toma diariamente durante algumas semanas e notará uma mudança. Uma mente mais clara, um humor mais estável, um corpo que se sente mais leve e mais disposto a mover-se. Não precisará de forçar a motivação. Ela começa a fluir naturalmente de novo e sim, a sua parceira também irá notar. A energia, a brincadeira, o foco, tudo regressa de formas que não podem ser escondidas. Já tive homens a dizerem-me que as suas esposas ou parceiras começaram a perguntar em tom de brincadeira: o que é que andas a beber nessa chávena todas as manhãs? Essa é a beleza disto. Não se trata de desempenho. Trata-se de presença, de estar totalmente desperto na sua própria vida novamente. Mas e se as suas manhãs não forem marcadas por baixa libido, mas por algo mais profundo? Tensão constante, sono agitado ou aquela sensação de estar ligado mas cansado que nunca parece desaparecer? Porque enquanto a maca acende a centelha, há outra raiz poderosa que acalma a tempestade. E é sobre isso que vamos falar a seguir. 4. A segunda colher de chá. Pó de raiz de ashwagandha. Se a maca é a centelha que reacende o seu fogo interior, então a ashwagandha é a calma que mantém esse fogo a arder de forma constante. Aprendi sobre a ashwagandha há anos, enquanto estudava medicina ayurvédica, mas só quando comecei a usá-la pessoalmente é que entendi o seu verdadeiro poder. Naquela altura da minha vida eu estava sobrecarregada entre a minha prática, a investigação e as responsabilidades familiares. O meu corpo funcionava a vapores. O meu sono era superficial, a minha mente inquieta e a minha paciência, algo de que costumava orgulhar-me, estava a desaparecer. Foi então que revisitei esta erva antiga, cujo nome significa literalmente a força de um cavalo e, de certa forma, esse nome não poderia ser mais adequado. A ashwagandha não o acorda de repente com uma cafeína e não inunda o seu sistema com estimulação. Em vez disso, reequilibra silenciosamente o que o stress desordenou. Quando comecei a adicionar apenas uma colher de chá ao meu chá da manhã, notei algo que não sentia há anos: paz. Não sonolência, não uma calma lenta, mas uma estabilidade profunda, como se o meu sistema nervoso finalmente tivesse respirado fundo e lentamente. É uma daquelas mudanças que nos apanham de surpresa. Não acordamos uma manhã transformados. Simplesmente percebemos que deixamos de sentir que estamos numa luta constante com o nosso próprio corpo. A maioria dos homens com mais de 60 anos não percebe o quanto o stress crónico lhes rouba. Eles pensam que a fadiga e a irritabilidade são apenas parte do envelhecimento. Mas fisiologicamente o que está a acontecer é que o stress constante mantém os seus níveis de cortisol demasiado altos durante demasiado tempo. E à medida que o cortisol sobe, a testosterona desce. O corpo para de construir e começa a destruir. Consome a sua energia, o seu sono e eventualmente a sua confiança. A genialidade da ashwagandha reside na sua capacidade de interromper esse ciclo vicioso. Ela diz ao seu corpo: estás seguro. Assim que o seu sistema acredita nisso, começa a curar-se. Um dos meus pacientes, o Ricardo, um engenheiro reformado na casa dos 70, disse-me uma vez que a ashwagandha o fazia sentir como se a sua mente tivesse parado de zumbir. Não é que tenha mais energia, disse ele, é que já não a desperdiço. É exatamente isso que acontece quando não se está constantemente a queimar energia em tensão. O seu corpo pode finalmente usar ela para o que importa: reparar, pensar, mover-se e viver. Os efeitos da ashwagandha vão muito além do humor. Estudos mostram que pode baixar a pressão arterial, melhorar a qualidade do sono e até mesmo aumentar a recuperação muscular. Mas o que acho mais fascinante é como restaura o equilíbrio emocional. Homens que foram temperamentais ou ansiosos durante anos, de repente encontram-se mais calmos, mais centrados e mais pacientes com os outros e consigo mesmos. As suas esposas também notam. Já tive mulheres a virem à minha clínica e a dizerem, meio a brincar: doutora, não sei o que lhe deu, mas ele é um homem diferente. O sabor da ashwagandha é terroso, ligeiramente amargo e forte. Gosto de misturá-la num chá com especiarias, algo com gengibre ou açafrão e um pouco de mel. Não precisa de ter um sabor perfeito, só precisa de lhe lembrar que está a fazer algo de bom por si. Digo aos meus pacientes que cada gole é um pequeno ato de desafio contra o stress. Está a retomar o controle do caos da vida moderna.
uma respiração calma de cada vez. Dê-lhe 2 ou 3 semanas e sentirá a diferença. As noites tornar-se mais tranquilas, as manhãs parecerão mais leves. Acordará não apenas descansado, mas restaurado, e à medida que o seu cortisol se estabiliza, a sua testosterona começa a encontrar o seu ritmo novamente. Notará isso não apenas na sua energia, mas na sua confiança, na forma como lida com a pressão e na facilidade com que se move ao longo do seu dia. Mas o que acontece quando o seu maior desafio não é o stress, mas o lento aumento de peso à volta da cintura, os desejos por açúcar que surgem do nada e as quebras de energia à tarde que roubam o seu foco? É aí que entra a próxima colher de chá. Uma especiaria quente e perfumada que já conhece, mas que provavelmente nunca percebeu que poderia transformar o seu metabolismo e a sua energia de uma só vez. 5. A terceira colher de chá. Pó de canela do Ceilão. Se há um ingrediente que verdadeiramente me surpreendeu com o seu poder, é a canela. Não o pó castanho barato que a maioria de nós polvilha em torradas ou papas de aveia, mas a verdadeira canela do Ceilão, do tipo que outrora era reservada a reis. Ainda me lembro da primeira manhã em que mexi uma colher de chá no meu chá. Só o aroma foi suficiente para me fazer parar, quente, doce, quase reconfortante, como uma memória de infância. Mas o que fez pelo meu corpo nas semanas seguintes foi nada menos que notável. Não estava apenas a sentir-me mais enérgica, estava mais equilibrada. A minha energia parou de oscilar, as minhas quebras de energia à tarde desapareceram e aquela camada teimosa de fadiga que costumava agarrar-se a mim depois das refeições começou a desvanecer-se. Aqui está o que a maioria dos homens com mais de 60 anos não percebe. O lento ganho de peso, os desejos por açúcar e o nevoeiro cerebral que se instalam ao longo dos anos muitas vezes não têm nada a ver com força de vontade, são o resultado da resistência à insulina. O corpo a perder lentamente a sua capacidade de lidar com o açúcar de forma eficiente. Quando a insulina para de funcionar corretamente, os níveis de açúcar no sangue permanecem elevados. O seu corpo armazena mais gordura e a entrega de energia às suas células torna-se errática. O resultado, sente-se cansado, com fome e frustrado, mesmo quando está a comer bem, mas a canela do Ceilão tem uma forma de reajustar esse sistema. Torna as suas células mais sensíveis à insulina novamente, permitindo que o seu corpo converta alimentos em energia em vez de gordura. É como lembrar ao seu metabolismo como funcionar corretamente de novo. Lembro-me de um dos meus pacientes, o Jorge, um bombeiro reformado de 68 anos, que me disse: "Doutora, eu costumava adormecer na minha cadeira todas as tardes. Agora, estou lá fora a trabalhar no jardim outra vez." O Jorge não estava a fazer nada drástico, ele apenas adicionava uma colher de chá de canela do Ceilão ao seu chá da manhã todos os dias. Após um mês, o seu açúcar no sangue estabilizou, os seus desejos desapareceram e a sua energia era constante do nascer ao pôr do sol. Essa é a magia silenciosa da canela. Funciona suavemente, mas profundamente. Do ponto de vista científico, a chave reside nos seus compostos ativos, como o cinnamaldeído, que aumentam a sensibilidade à insulina e retardam o esvaziamento do estômago após as refeições. Isto impede que o açúcar no sangue suba e desça abruptamente, mas para além da ciência há algo profundamente satisfatório nisso. Quando se dá o primeiro golo de chá de canela, há uma sensação de calor que se espalha pelo corpo. Não é apenas químico, é emocional, parece nutrição, é conforto, que também cura. E, ao contrário do zumbido temporário da cafeína, a canela dá-lhe um impulso limpo e sustentável. Não se sente acelerado, sente-se desperto, a sua digestão melhora, a sua mente clareia e até o seu humor melhora. Há uma confiança tranquila que surge quando o seu corpo finalmente para de lutar contra si mesmo. Começa a notar diferenças pequenas mas poderosas. As suas calças assentam melhor. As suas mãos sentem-se mais firmes. Os seus pensamentos são mais aguçados. Para de procurar aquele lanche a meio da manhã porque o seu corpo já não implora por açúcar. Em vez disso, está a funcionar de forma constante e eficiente como costumava fazer há décadas. O que adoro neste ritual é que é tão simples. Uma colher de chá de canela do Ceilão no seu chá, talvez com um toque de mel ou limão, pode transformar o seu dia. Não é vistoso ou complicado, é estável, consistente e real. Tal como os homens com quem trabalho, que aprenderam que a verdadeira força não está na intensidade, mas no equilíbrio.
eles não precisam de forçar mais, eles só precisam de ajudar os seus corpos a trabalhar de forma mais inteligente. Portanto, se têm lutado contra essa fadiga crescente ou para perder aquela teimosa gordura abdominal, comece por aqui. Pode ficar chocado com a rapidez com que o seu corpo responde, porque quando o seu metabolismo começa a funcionar bem, tudo o resto se segue. A sua energia, o seu foco, a sua confiança. Mas enquanto a canela o ajuda a encontrar o equilíbrio no seu metabolismo, há algo ainda mais poderoso que une tudo isto. Algo para além de alimentos ou ingredientes. É a razão pela qual estes rituais de colher de chá funcionam tão profundamente para homens com mais de 60 anos. É sobre o que acontece não apenas dentro do seu corpo, mas dentro da sua mente todas as manhãs. E é isso que vamos explorar a seguir. 6. A verdadeira razão pela qual estas colheres de chá funcionam tão profundamente. Eu pratico medicina há mais de 3 décadas e se há uma verdade que aprendi é que as transformações na saúde raramente vêm de mudanças grandes e dramáticas. Elas vêm das escolhas silenciosas e consistentes que fazemos todos os dias. Essas 3 colheres de chá, maca, ashwagandha e canela, são poderosas, sim, mas a sua verdadeira força não vem apenas do que fazem às suas hormonas ou ao seu metabolismo. Vem do que despertam dentro de si. Cada vez que pega nessa colher de chá e a mexe no seu chá, está a fazer algo muito mais profundo do que adicionar um suplemento. Está a enviar uma mensagem ao seu corpo e à sua mente de que ainda se importa, de que ainda está no controle, de que não está a desistir de si mesmo. Para muitos homens que tratei, esta mudança de mentalidade é o ponto de viragem. Já vi homens na casa dos 60 e 70 anos que entraram no meu consultório derrotados, com baixa energia, baixa confiança, sobrecarregados pela resignação silenciosa de que é assim que o envelhecimento funciona. Depois, algumas semanas mais tarde, eles regressam com um aspecto diferente, não porque tenham rejuvenescido, mas porque algo dentro deles mudou. Eles reacenderam aquela centelha de posse, aquele subtil sentimento de orgulho que vem de tomar uma atitude pelo seu próprio bem-estar. E isso, mais do que qualquer pó ou pílula, é o que restaura a vitalidade. Nunca me esquecerei de um dos meus pacientes de longa data, um homem de 72 anos chamado António. Ele disse-me: doutora, eu não pensava que fosse possível sentir-me bem outra vez, mas todas as manhãs, quando mexo aquela colher no meu chá, isso lembra-me que estou a fazer algo por mim. Ele disse-o com um sorriso tranquilo, do tipo que vem de redescobrir uma parte de si que pensava estar perdida. É isso que estas colheres de chá representam. Não se trata de perfeição ou de perseguir a juventude, trata-se de participação, de ser um participante ativo na sua própria história de saúde em vez de um espectador. Há também algo profundamente fisiológico no próprio ritual, quando acorda e realiza um ato intencional, algo repetitivo, consciente e com propósito. Ativa o sistema nervoso parasimpático, o modo de descanso e restauro do corpo. Esta única mudança baixa o cortisol, melhora o foco e prepara o corpo para uma energia calma em vez de adrenalina caótica. Portanto, mesmo antes de os ingredientes começarem a funcionar quimicamente, o seu sistema nervoso já começou a responder. Disse ao seu corpo: estou seguro, estou focado, estou pronto. O que é fascinante é a rapidez com que essa mudança mental começa a repercutir-se em todos os cantos da vida. Homens que começam com um simples ritual matinal dizem-me frequentemente que começam a dormir melhor, a comer melhor e a lidar com o stress de forma mais graciosa. O seu humor estabiliza, as suas relações melhoram e dão por si a rir mais. E aqui está a beleza disto. Não é porque de repente se tornaram disciplinados ou motivados. É porque o próprio ritual restaura o ritmo às suas vidas. Torna-se uma âncora num mundo que muitas vezes parece caótico. Há também um elemento espiritual nisto que não posso ignorar. Quando se tira aquele momento de silêncio de manhã antes do ruído do dia começar, reconecta-se com algo que a vida moderna muitas vezes nos rouba: a quietude. Começa-se o dia a partir de um lugar de paz em vez de pressão. E essa única decisão transporta-se para cada conversa, cada tarefa, cada respiração. É subtil, mas é transformador. Por isso, quando vos digo que uma colher de chá pode mudar tudo, não me refiro apenas ao vosso chá, refiro-me à vossa mentalidade, ao vosso ritmo, à vossa confiança. É por isso que a vossa parceira começa a notar, não apenas porque estão mais enérgicos ou mais fortes, mas porque se comportam de maneira diferente.
andam mais direitos, falam com mais facilidade, parecem vivos novamente. Mas há uma verdade final que quero deixar-vos. Algo que só vim a entender depois de anos a trabalhar com homens de todo o mundo. É o ingrediente que falta e que transforma este simples ritual matinal numa fonte de força para toda a vida. Um princípio que todo homem que quer prosperar para além dos 60 anos precisa de entender. E é exatamente isso que vamos descobrir a seguir. 7. O ingrediente final. Consistência, não intensidade. Se há uma lição que eu gostaria que todos os homens com mais de 60 anos pudessem aprender, é esta. O seu corpo já não responde à intensidade. Ele prospera com a consistência. A versão mais jovem de si podia aguentar noites sem dormir, saltar refeições, forçar nos treinos e de alguma forma recuperar. Mas à medida que as décadas passam, o seu corpo torna-se mais sábio, não mais fraco. Ele não precisa que lute mais arduamente, precisa que se mova de forma mais inteligente. É por isso que estes rituais de uma colher de chá são tão transformadores, não são construídos sobre extremos. São construídos sobre ritmo, sobre a paciência, sobre o poder silencioso de se apresentar por si mesmo todas as manhãs. Já vi homens a perseguirem a vitalidade da maneira errada durante anos. Eles experimentam todos os novos suplementos, todos os planos de treino, todas as soluções milagrosas que prometem resultados instantâneos. Eles forçam durante uma semana, 2 semanas e depois quebram. O problema não é o plano, é o ritmo. O corpo masculino depois dos 60 não está a pedir outra batalha, está a pedir harmonia, quer estabilidade, quer confiança. Quando o nutre suave e consistentemente, ele começa a abrir-se novamente como uma chama que estava à espera de respirar. Quando comecei a adicionar aquela colher de chá ao meu chá todas as manhãs, não o tratei como um truque de magia, tratei-o como uma promessa, um pequeno ato sagrado entre mim e o meu corpo. Algumas manhãs não sentia qualquer diferença, mas continuei e lentamente, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar, o meu foco melhorou, a minha energia manteve-se estável, o meu sono aprofundou-se. E antes que me desse conta, o homem que eu costumava ser, aquele que enfrentava cada dia com determinação, clareza e calma, estava de volta. Não porque forcei a mudança, mas porque a permiti. Digo isto aos meus pacientes o tempo todo. O corpo tem uma memória incrível. Ele nunca se esquece de como curar, como crescer, como prosperar. Está apenas à espera que lhe dê uma razão. E é isso que a consistência faz. Dá ao seu corpo uma razão para acreditar em si novamente. Reconstrói a confiança entre a sua mente e as suas células. Começa a sentir-se alinhado novamente, como se todos os sistemas em si estivessem finalmente a mover-se na mesma direção. É aí que a verdadeira transformação começa, não numa semana, mas na repetição silenciosa de um ritual diário feito com intenção. Um homem disse-me uma vez algo que nunca esquecerei. Ele disse: doutora, eu costumava pensar que envelhecer significava abrandar, mas agora percebo que apenas significa que tenho de tratar o meu corpo com mais respeito. É isso, respeito. Cada colher de chá que mexe no seu chá da manhã é um ato de respeito pela sua energia, pelas suas hormonas, pelo seu futuro. É como diz ao seu corpo: ainda estou aqui, ainda estou nisto, não precisa de perseguir a juventude, só precisa de honrar a vida que conquistou e continuar a alimentá-la da maneira certa. A consistência também ensina algo mais profundo: paciência. E a paciência é poderosa. É o que separa os homens que simplesmente envelhecem dos homens que continuam a evoluir. Quando dá tempo ao seu corpo, ele recompensa-o com estabilidade, as suas manhãs começam mais brilhantes. Os seus movimentos parecem mais suaves, até a sua mente se sente mais leve, mais perspicaz, mais focada. Para de viver em modo de sobrevivência e começa a viver em alinhamento com a energia que dura, confiança que não se desvanece e um sentimento de paz tranquila que o acompanha ao longo do dia. Portanto, não subestime as pequenas coisas. Uma colher de chá, uma chávena de chá, um pequeno momento de autocuidado feito todas as manhãs com propósito, pode tornar-se a base de um capítulo inteiramente novo na sua vida. Não se trata de velocidade, trata-se de manter a constância, de manter o fogo a arder lento e forte. E dentro de momentos
Partilharei a mensagem que quero que todos os homens com mais de 60 anos levem consigo, a verdade sobre o que realmente acontece quando se compromete com estes simples rituais diários e como eles podem restaurar não apenas a sua força, mas o seu sentido de identidade. Porque a verdadeira magia não está na colher de chá, está no homem que escolhe levantá-la todas as manhãs. Conclusão. Amanhã que muda tudo. Se retirarem uma mensagem de toda esta lição, que seja esta: a transformação não começa no ginásio ou no consultório de um médico, começa no silêncio da sua própria cozinha, com uma chávena de chá e um único ato intencional, uma colher de chá de cada vez, seja a maca para reacender a sua centelha, a ashwagandha para acalmar os seus nervos ou a canela do Ceilão para equilibrar a sua energia. Estes são mais do que ingredientes, são símbolos de autorrespeito. Já vi homens na casa dos 60, 70 até 80 anos voltarem à vida através destes simples hábitos. Os seus rostos suavizam, os seus olhos brilham, a sua energia regressa e tudo começa com a escolha de fazer algo pequeno todos os dias com propósito. Vivi-o eu mesma, vi como uma colher de chá pode restaurar não apenas a vitalidade, mas a esperança. Portanto, amanhã de manhã, quando estiverem diante da vossa chávena, parem um momento, respirem, mexam com intenção, porque o que estão realmente a misturar nesse chá não é apenas um suplemento, é uma promessa a si mesmos. Uma promessa de se manterem fortes, presentes e de nunca deixarem de se tornar o homem que sempre estiveram destinados a ser.